Você começar a treinar hoje, não é gostoso. Vamos falar a verdade? Não é. Vai doer tudo. Na semana que vem vai continuar doendo, na outra vai doer mais. É ruim. É. Mas depois você começa a gostar. Hoje eu gosto, faz parte da minha rotina. Só que o resultado, ele não é imediato. As pessoas querem um resultado imediato. As pessoas querem fazer um day trade e ficar rico num day trade. É verdade. Ponto. Quer acertar o cu da mosca. Não adianta. Não vai rolar assim. Então, são pequenos... Quando eu comecei a entender que eu estava num jogo de longo prazo e que a minha leitura ela não ia resolver o que eu precisava hoje, mas ela ia resolver o que eu precisava daqui 2 meses, né? Então, eu estudar sobre determinado assunto ia resolver depois de um tempo. Então, entender que o que eu faço hoje é pensando num longo prazo e é muito intangível para quem não faz. Vocês estudam, vocês treinam, assim como eu também. A gente conseguiu entrar nesse eixo de uma disciplina para conseguir ter sucesso e a gente está em busca, né, tá na construção disso. Mas para a pessoa que não começou, ela vai olhar e falar assim, esse povo é louco. Tá falando que eu tenho que estudar sobre coisas X que eu nem sei que eu vou precisar daqui 6 meses. Essa pessoa tá ficando maluco. Começar a fazer academia vai me ajudar? Poxa, vai ajudar pra caramba. Hoje eu tava treinando aquele exercício super difícil. E aí o Yuri, super gente boa, ele treina junto comigo, o meu personal. Ele fala de 10 a 12. Cara, o empreendedor ele não vai fazer 10. Porque ele não vai desistir na 10ª. Na 10ª é quando tá mais difícil. E você vai tentar ir na 12, ir para a 12ª. Então, quando eu chego e eu vejo que o negócio está muito difícil, aí que eu faço aquela força a mais, porque todo mundo para quando está difícil. E quando você transpassa essa barreira, aí você consegue chegar onde algumas pessoas não chegaram ou ninguém chegou. Então, acho que o esporte, ele traz muito isso. Ele tem uma ligação direta ao negócio. Porque eu tenho certeza que vocês, assim como eu e todos os empresários, chegou um momento que você falava assim, cara, não dá para passar daqui. Como que eu vou fazer para passar? E a mesma coisa no esporte. Quando você corre o máximo de 5 quilômetros, você fala 21, 42, é impossível, esse pessoal é maluco. E aí com o tempo você consegue. Mas é você quebrando pequenas barreiras sempre, né? Tudo que você faz fora da sua zona de conforto é que te leva ao resultado. E eu, sinceramente, acredito que as melhores coisas acontecem no longo prazo. Né? Isso que a Karen tá falando, tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que ele fala assim, todo prazer que você cria a curto prazo, todo prazer que você cria a curto prazo, você cria dor a longo prazo. Toda dor que você cria a curto prazo, você cria prazer a longo prazo. Exemplo, o que ele quis dizer? Boa. Por exemplo, vou criar prazer a curto prazo. Quero comer, não quero ir pra academia. Pô, isso é bom, né? Vamos ser sinceros. Comer não tem que fazer nada, né? Tem outra frase que você fala assim, só tem 2 coisas que você não precisa fazer pra ser. Pobre e gordo, né? Não precisa fazer nada pra ser, né? Assim, então, assim, cara, é muito bom não ter que fazer nada. Então, assim, comer, maravilhoso, não ter que ir pra academia. Olha só, eu tô criando prazer a curto prazo. O que eu tô criando a longo prazo? Pô, vou estar obeso, vai perder minha autoconfiança, vou ter problemas de saúde. Nas finanças, se a gente for pegar. Prazer de curto prazo. Pô, ganhei meu salário, ganhei ali meu prolabore, distribuição de lucro, eu gasto tudo. Prazer de curto prazo. O que eu crio a longo prazo? Pô, você não vai ter aposentadoria, vai depender de um filho, de um parente. No momento de imprevisto, você vai falir, pode ficar sem um teto para morar. Agora, vamos inverter. Pô, e se eu malhar, fazer academia? De curto prazo eu não tô criando dor? Só que de longo prazo. Aí é o oposto. Mesma coisa. Pô, agora eu vou ter que investir? Talvez eu não vou viver com 100% que eu ganho. Vou viver com 90%, 80% vou investir. Mas de longo prazo, eu vou ter uma segurança, uma estabilidade, uma paz. Deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque eu sei que se houver algum imprevisto, eu tenho uma reserva de emergência. Você tem um colchãozinho ali. Então, olha que frase. Tudo que eu crio prazer de curto prazo, eu crio dor a longo prazo. E tudo que eu crio dor de curto prazo, eu crio prazer de longo prazo. Acho que as pessoas deveriam se basear... Animal, né? Nessa premissa para tomarem decisões. O pessoal fazendo essa analogia aí, acho que você fez perfeita, né? O pessoal vai... Espero que sigam, né? Porque isso é o que ajuda mesmo você se desenvolver e ter um sucesso lá na frente. É o jogo do longo prazo. Isso é muito legal. Essa semana, Fernando, o Jussel, a sala dele é de frente para mim, é uma sala de vidro, então eu consigo ver e muitas vezes eu consigo ouvir, porque ele fala baixo. Né? Sentou uma consultora na frente dele e falou assim... meus sonhos são esses aqui.
Essa provocação eu vou fazer amanhã lá, pode esperar. E aí o Eu sei que Jussel ela vai falou falar. assim, então me apresenta o que você fez essa semana. Ah, essa semana eu fiz isso, fiz isso e fiz isso. Tava muito abaixo do que ela deveria fazer. Aí ele falou assim, afastou. Sabe quando você vai conseguir isso daqui? Seus sonhos? Fazendo isso que você tá fazendo? Nunca. Você não vai conseguir. Porque você deveria fazer... Tá vendo isso daqui? Aí ele mostrou os livros. Ele falou, você deveria estar consumindo isso daqui na rua, fazendo o número de ligações. Porque fazendo isso daqui, você vai pagar suas contas. Só que essa vida extraordinária aqui, ó, você vai precisar ralar um pouco pra ter. E você não tá fazendo isso. Então só tá na tua mão. Aí complementando isso que a Carla tá falando, porque daí eu falei assim, tá, qual que é o teu plano de ação? Ela trouxe um sonho, eu falei, beleza, todo sonho tem que vir com um plano de ação. Qual que é o teu plano de ação? Ela me apresentou o plano de ação. E dentro do plano de ação dela, ela colocou que eu falei, tá, o que você precisa fazer para chegar no seu objetivo? Esse é o plano de ação. E um deles era criar o hábito da leitura. Por quê? Porque eu prego muito a importância de se desenvolver do conhecimento, porque foi uma das coisas que também fez o diferencial na minha vida. Aí eu falei, tá, então eu quero colocar pelo menos uma média de ler 15 minutos por dia. Eu falei, e por que você não começou ainda? Ciel, você não tá entendendo, não tenho tempo, tá corrido, é muito corrido, isso e aquilo. Eu falei assim, eu vou te provar que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Pega o seu telefone. Ela pegou o telefone, eu abri a ferramenta do Instagram, eu falei assim, 3 horas e 7 minutos. Eu falei, no Instagram. Eu falei, sabe quantos livros você consegue ler com 3 horas e 7 minutos? 12 livros por mês, com 3 horas de leitura diária. 12 livros. E ela disse que não tinha tempo de ler 15 minutos por dia. Aí eu falei para ela assim, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Você está priorizando saber da vida dos outros do que olhar para a tua própria vida. Eu falei, então, um sonho sem um plano é apenas um delírio. Você não vai conquistar isso daqui. Agora, se você mudar as suas atitudes, se você mudar os seus comportamentos, você muda seus resultados. Foi um soco no estômago, e aí a história do feedback. Por isso que a gente tem que aceitar o feedback como um presente. Por quê? Porque eu fui um pouquinho mais duro, porque precisava de um chacoalhão, né? E o pessoal confunde muito líder, né? Fala, líder é aquele cara que é bonzinho. E o Flávio Augusto uma vez trouxe uma analogia que eu achei perfeita. Ele falou assim, não, imagina o seguinte, seu liderado tá ali andando contigo, vocês foram dar uma volta de bike, ele cai, desloca o braço, fica fora do lugar. Aí você fala assim, Fernando, seguinte, irmão, vou precisar puxar esse braço. Vai doer, mas é pro teu bem. Então vai ficar ruim, talvez não é aquilo que você quer que eu faça, mas eu preciso fazer a fim de melhorar para você. E aí você dá aquele puxão, né, no braço ali. Foi o que eu fiz. E eu fiquei feliz porque realmente assim, ela aceitou esse feedback, até publicou isso depois. Que legal. Cara, que bom que você publicou, que eu vou aproveitar agora que você publicou, vou repostar, porque isso vai ajudar muita gente também que fala que, não faço isso, não faço aquilo, e muitas vezes não é falta de tempo, é falta de prioridade. O que você está priorizando? Então, foi... E ela foi muito aberta, né? Então ela reconheceu e falou assim, não, tá certo, preciso fazer isso, eu vou fazer, colocou em prática e tá sendo uma outra profissional. Isso é verdade. Então já viu mudança, né? E de 3 horas e 7, então ela vai ficar 2 horas e 52 no... Agora eu posso ficar 2 horas e 52. No Instagram. Verdade. É aquela história que você faz com as suas 8 horas, que você não está dormindo e nem trabalhando. Tô no Instagram. Cara, assim, você fala, você não usa o Instagram? Cara, se abrir meu Instagram aqui, vai ter 1 hora e... Talvez 1 hora no máximo na semana. Mas a questão não é o Instagram, não é a ferramenta. Eu falo, você tem uma faca. Você pode usar uma faca para matar uma pessoa ou para passar manteiga no pão. O problema está na faca? Não. Tá em quem está manipulando a faca. Eu entro no Instagram, eu tenho um objetivo muito claro. Ela me auxilia e me aproxima do meu objetivo. Aquela história. Por que eu uso o Instagram? Poxa, eu estou sempre postando conteúdo, construindo autoridade, ajudando outras pessoas, porque faz parte do meu propósito. Então, eu entro ali com um objetivo muito claro. Não é ficar bisbilhotando a vida dos outros, dando curtida. É claro que a gente acaba curtindo a foto dos amigos, pessoas que também faz parte do objetivo, do meu ciclo ali de relacionamento. E consumindo um pouco de conteúdo. E consumindo um pouco de conteúdo, exato. Então, assim, o problema não está em usar o Instagram. Não. Por que eu estou usando o Instagram? Estou usando o Instagram, mas pode ser qualquer outra rede social. A questão é o que você está fazendo
com a ferramenta. O problema nunca está na ferramenta, tá? Gente, pelo amor de Deus, a gente não tá falando que usar o Instagram é errado. Exatamente. O problema é a gestão do tempo, que se você não souber administrar, isso acaba com a tua rotina. Então, vamos deixar claro, porque a gente já tem, assim, alguns comentários, uns haters. A gente mal começou e a gente já tem haters. Eu lembrei, Fernanda, de um amigo que foi no médico, e aí ele foi num ortopedista, ele me contando, eu dava risada. E aí o cara foi sério até demais. Daí ele falou assim, pois é, doutor, tô com um problema no joelho. Ele falou, e ele é, obeso? Uhum. Ele falou, não, você não tá com problema no joelho. Não, sim, eu tô com problema do joelho, tá doendo muito meu joelho. Ele falou, não, o problema é que tá em cima do joelho. É isso que tá causando o problema. É isso que tá causando o problema. Cara, é isso. Não era o joelho mesmo, era ele. Remédio pra solucionar ali, mas quando na verdade... Ele precisava perder peso. Exatamente, ele era o problema. Exatamente. Então não era o joelho que era o problema, ele era o problema. Então, quando a gente fala, mesma coisa, né? Saber utilizar as ferramentas que a gente tem hoje à nossa disposição, principalmente a tecnologia, de uma forma inteligente que te aproxime do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Não sei. Uhum. Mas aí já caso uma outra pergunta para você. E só uma coisa pegando esse gancho, né? Hoje a gente vive a era da informação e dos dados. Aí. Exato. E você estava falando do objetivo. É importante a gente ter um objetivo muito claro. Qual tipo de informação que eu quero hoje? Sobre o que eu quero aprender? Sobre empreendedorismo? Sobre o que é? Sobre gestão? Porque existia o looping, né? Então, você entra no YouTube, por exemplo, você vê o podcast, vê um vídeo, e ele já vai te sugerir uma outra coisa. Só que talvez essa outra coisa, ela não está alinhada no seu objetivo, e você não deveria assistir aquilo. Tirou você do seu foco. Tirou você do seu foco. Então, a gente tem que ter esse objetivo muito bem alinhado, e não adianta ter só na nossa cabeça, a gente tem que ter ele escrito, ou manda um e-mail para você mesmo, não sei. Escreve na geladeira, faz alguma coisa para você saber qual que é o caminho que você tem que ir. Porque senão você fala, beleza, vamos consumir conteúdo, vamos estudar. Aí o cara estuda sobre 1 milhão de coisas, consome 1 milhão sem de foco nenhum. Sem foco. Não, e eu falo que pior que não estudar é você aprender com gente ruim. Em que sentido? A pessoa fala uma coisa, mas ela não viveu aquilo. Não foi uma pessoa que viveu aquilo na prática. Né? Então, tem até uma frase do Warren Buffett, que é engraçado, que ele fala mais ou menos isso. Ele fala assim, Wall Street é o único lugar onde as pessoas que chegam de limusine são aconselhadas por pessoas que vão embora de metrô. Né? Então, é mais ou menos fazendo esse paralelo. Tem que tomar cuidado. Quais são as fontes? Outro dia veio uma consultora minha, me deu um livro, você tem que ler esse livro aqui, esse livro é sensacional. Fala sobre empatia. Eu falei, cara, é um tema que eu gosto muito. Uhum. Aí ela falou, você tem que ler. Eu falei, sim, quem é o autor? Primeira coisa que eu perguntei pra ela. Aí ela, não sei, tem que ver. Eu falei, como é que você lê um livro sem saber quem é o autor? Não me interessa o conteúdo. Me interessa o conteúdo, mas também quem escreveu o conteúdo. Sim. Pô, sei lá, um exemplo. É o cara que ganhou como o cara mais carismático do Brasil. Opa, me interessa. Esse cara tem alguma coisa para me ensinar. Sim. Agora, um livro por conteúdo é só um conteúdo. Uhum. Então, você também tem que tomar cuidado das fontes, né? Da onde vem esse conteúdo. Então, eu tomo muito esse cuidado, né? De aprender, principalmente com pessoas que chegaram onde eu quero chegar, mas que realmente tem uma história, né? Por trás, né? De experiência, de erros e acertos